Nossa planilha está começando a ficar muito interessante, mas muito interessante mesmo. Lembrando que tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês podem aplicar para muitas outras coisas, tá, gente? Obrigatoriamente ou necessariamente não vai servir só para isso daqui. Pode servir para várias outras coisas. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai continuar falando sobre Excel nessa série. E hoje eu preciso falar para vocês que o Microsoft Excel ele é uma peça fundamental nos estudos para informática e concursos públicos. A capacidade do Excel de organizar, analisar e interpretar dados não apenas simplifica processos, mas ele também promove uma agilidade e eficácia no trabalho. Em um cenário onde a informação é poder, o Excel ele é um baita aliado. Eu arrisco até a dizer que indispensável. Bom, eu preparei uma mega planilha para vocês. Nessa planilha nós vamos estudar os conteúdos que mais caem em concursos públicos. Se você achar que faltou algum conteúdo de Excel, deixa aqui nos comentários para que eu possa incluir nos nossos próximos vídeos. Vamos à nossa lista? Galera, eu preciso dizer para vocês, aí na tela tem tudo que nós vamos estudar na aula de hoje. E já é perceptível que essa aula vai ficar um pouco extensa. Mas acreditem, vale muito a pena, principalmente para você que está sonhando com a carreira pública. E para demonstrar tudo isso que a gente vai aprender, eu vou usar uma planilha de avaliação de aluno, principalmente para ajudar uma grande parcela de alunos e professores que querem saber como calcular notas. Além disso, vai ficar muito simples de entender as situações, porque todos vocês já passaram pela necessidade em algum momento de calcular algum tipo de nota. E isso vai facilitar muito o entendimento. Ou seja, vai dar para aproveitar para todo mundo, né? Bom, galera, agora eu vou populacionar, a nossa planilha e volto para a gente continuar a colocar as fórmulas, a criar as fórmulas, tá? Prontinho, galera, nossa planilha já está com todas as informações que nós vamos precisar para poder criar os nossos cálculos. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que tem algumas coisas aqui nessa planilha, quando eu fui criando, que vocês já viram em vídeos anteriores. Se você ainda não viu, volta aí alguns vídeos que você vai ter essas informações, como por exemplo a formatação de número, em aulas anteriores eu mostrei o formato de moeda. Nessa aula aqui basicamente é só aumentar ou diminuir casas decimais, coisa bem simples mesmo, certo? E também sobre mesclar e centralizar células também foi título de uma outra aula. Dito isso, vamos para a nossa primeira forma de hoje, que é o cálculo da média, tá? Então, para fazer esse cálculo, eu vou colocar o símbolo de igual, e aí vale lembrar que sempre que eu colocar o símbolo de igual, quer dizer que eu estou iniciando uma fórmula, e aí eu digito agora a operação que eu quero, no meu caso, uma média. Preciso colocar o acento? Nesse momento, para o Excel, vai ser indiferente colocar o acento ou não. Então, a título de velocidade, eu vou deixar 100. Vou abrir um parênteses e vou selecionar tudo que eu quero que faça parte da minha média, o intervalo. Então, eu calculei aqui, vai ficar de E4 até H4. Feito isso, eu fecho e dou Enter. Se eu vier aqui na barra de forma, que é a mesma forma que está aqui na minha célula, eu percebo tudo que eu tenho para construir a fórmula da média. Eu preciso do símbolo de igual, eu preciso que tenha a operação que eu estou fazendo naquele momento. Se fosse soma, por exemplo, ao invés do nome média, teria soma aqui. Eu tenho que abrir o parênteses e colocar o meu intervalo, ou seja, tudo que eu quero que ele calcule para mim. Feito isso, tudo que eu preciso fazer é dar Enter. Na aula passada eu mostrei para vocês como clicar, segurar e arrastar e ele auto-completar. Mas tem uma outra forma também muito simples, que é clicando duas vezes no botãozinho. Então, se eu vier nesse botãozinho, 2 cliques, ele já calcula para mim. E aí, a mesma fórmula que a gente acabou de utilizar aqui no I4 é a mesma que a gente vai usar aqui no N4, ou seja, igual média
abro parênteses, seleciono o meu intervalo, que dessa vez é JKLM, fecho o parênteses, dou Enter, prontinho, consegui criar minha fórmula da minha média. E aí aqui eu tenho o cálculo da média semestral. E talvez você esteja pensando, é a mesma. Ela é a mesma, sim, porém dessa vez com intervalo. É por isso que eu coloquei esse cálculo aqui, para que a gente pudesse aprender a fazer o cálculo da média por intervalo, certo? E como é que eu vou fazer isso? A fórmula, lembrando, é a mesma, então igual média, abre parênteses, eu vou clicar na minha primeira média. Quando eu clicar, ele já selecionou aqui. Posso clicar, segurar e arrastar até a próxima média? Não. Porque se eu fizer isso, ele vai calcular todos que estão dentro desse intervalo que eu selecionei. Vejam que quando eu seleciono eles vêm com 2 pontos. Então, qual é a melhor solução para cá agora? É remover esses 2 pontos e colocar um ponto e vírgula. E agora sim, clicar na célula N4. O N4 ele está com a parte do conteúdo em cima, então eu vou precisar digitar N4. Fecho, dou Enter e tenho as duas notas, tenho a média das duas notas, ok? O padrão é o mesmo, 2 cliques e ele faz todas as outras para a gente. Situação. Na situação, agora nós vamos utilizar uma fórmula que a gente chama de se. O se ele é uma condicional. Quando eu coloco um se, eu estou dando uma condição que pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. São as duas opções que eu tenho. Há algumas outras situações, alguns outros tipos de se, que a gente pode incluir até 4 situações, 5 situações. Existe uma quantidade de situações que nós podemos colocar dentro da fórmula do se. Para o nosso caso, nós vamos utilizar aqui um se para saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Então a gente vai colocar o se, que é a condição lógica. Nós vamos abrir um parênteses e aí a gente vai dizer o seguinte, que se a minha base, que é a média do semestre inteiro, se a minha base ela for maior, aí eu coloco o símbolo de maior que, ou igual, e agora eu coloco a pontuação. Aqui por onde eu moro, normalmente a média das escolas é 7, por isso que eu vou utilizar 7, tá? Então eu vou deixar um 7, coloco um ponto e vírgula agora, e agora eu digo o que vai acontecer se esse valor for verdadeiro. Então, se esse valor for verdadeiro, eu quero que ele coloque aqui para mim que o aluno está aprovado. Que o aluno está aprovado. Notem que eu coloquei o nome, a palavra aprovado dentro de parênteses, e isso acontece dentro do Excel porque eu estou utilizando um texto. Então, sempre que eu for utilizar texto para calcular alguma coisa no Excel, eu preciso colocar aspas duplas ao redor desse texto, tanto no início como no fim, tá? Abro aspas duplas, fecho aspas duplas no final. Vou colocar um ponto e vírgula, novamente vou usar o aspas duplas e vou digitar agora reprovado. Fecho aspas duplas, fecho parênteses. E aqui eu tenho as duas funções, tá? Se o valor for verdadeiro, então o aluno está aprovado. Porém, se o valor for falso, o aluno está reprovado. E quem é que vai testar? O Excel vai testar com que razão? Com essa razão aqui, ó. Que se a minha base for maior ou igual a 7 pontos, isso aí ele vai me dizer se for verdade e se for mentira, se for falso, né? Quando eu der Enter, ele vai me dizer se o meu aluno aqui do lado está aprovado ou reprovado. E aí, se eu clicar, segurar e arrastar, ele me dá a nota de todo mundo, se está aprovado ou se está reprovado. Na nota de recuperação, o professor é quem dá a nota de recuperação depois do aluno ter feito a recuperação. Então, eu vou popular isso aqui com todo mundo com 0, tendo em vista que ninguém fez a recuperação,
ok? Muito bem, agora eu vou criar um cálculo para saber, para que isso aqui mude somente se o aluno for reprovado. Então, se o aluno for reprovado, aí essa nota precisa mudar. Mas se ele não for, essa nota não precisa mudar. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou fazer também utilizando uma fórmula do se, né? Uma condição lógica. Eu vou ter que fazer um teste lógico. Então, basicamente vai ser o seguinte: igual se, que é o teste lógico, abro parênteses e coloco a minha base. A minha base também vai ser a média semestral. Então, vou clicar na média semestral e vou dizer que se essa nota for maior ou igual a 7 pontos, ponto e vírgula, eu quero que ele repita a nota. Então, eu cliquei aqui no O4. Então, se a nota for maior ou igual a 7 pontos, então eu quero que ele repita. Agora, se ela não for, aí eu quero que ele calcule uma média. Eu quero que ele calcule uma média entre O4 e Q4. Então, vou lá, ó, O4, ponto e vírgula, Q4. Fecho e dou Enter. Opa! Verdade, eu preciso fechar duas vezes porque eu abri duas vezes. Olha aí, ó, tá vendo? Errinho bobo, simples, mas que faz toda a diferença. Então coloquem as duas no final. Ele mesmo corrigiu para mim quando eu disse que sim. Ó, ele fez a correção aqui em cima e deu tudo certo. Como é que eu sei que deu tudo certo? Vamos fazer um teste por um aluno que está aprovado. Se eu colocar alguma nota aqui, essa média deve mudar. Por exemplo, se eu colocar um 2, ele vai somar 2 com 8, que vai dar 10, vai dividir por 2, vai ficar 5. Se isso acontecer, é porque a minha fórmula deu errado. Modifiquei e ele não alterou. Ok. Agora vamos fazer o teste com um aluno que está reprovado. Para esse aluno, se eu fizer alguma mudança aqui, essa nota deve mudar. Primeira mudança, eu vou alterar de 0, porque ele estava calculando aqui aquele valor mais o 0 dividido por 2, já que são duas entradas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que o aluno veio fazer a recuperação e na recuperação ele tirou um 10. Está aqui a nota dele. A nota dele foi alterada. Vamos calcular agora as maiores notas, né? Para calcular a maior nota, eu vou vir aqui na célula B4, vou dar um clique nela e vou fazer o seguinte cálculo, tá? Vamos lá. Igual máximo, abro parênteses e seleciono todas as notas do aluno. Então peguei todas as notas que o aluno poderia ter durante o semestre inteiro e aí eu tenho o cálculo da maior nota que o aluno teve. E a maior nota que ele teve foi um 9, né? Ele teve em alguns momentos esse 9, tá? Ok, passei aqui para todas as outras e agora eu sei quais são as maiores notas desses alunos, tá bom? Eu vou só mudar aqui uma pequena nota. Deixa eu ver aqui em Isadora. Foi na recuperação. Pronto. Vamos lá. E aí agora eu vou fazer o cálculo da maior nota e da menor nota dos alunos, né? Para saber os desempenhos. Vejam que aqui eu utilizei o máximo. Então, o máximo serve para calcular qual foi a nota máxima, qual é o valor máximo de todos os outros que a gente selecionou. Tá bom? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Igual máximo, abro parênteses, seleciono meu intervalo. Agora eu quero saber de todos os alunos que estão cadastrados. Fecho e dou Enter. Então, a maior nota foi um 10. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero saber qual foi a menor nota. Igual, mínimo, abro parênteses, seleciono o mesmo valor, fecho, dou Enter. E ele me deu a menor nota, foi uma nota 6. Tá
bom? Ok, então agora eu já sei como é que eu faço para calcular tanto o máximo quanto o mínimo dentro de uma planilha. Eu quero saber dentro de uma planilha de funcionários quem é o funcionário que tem o menor valor, que ganha menos. Isso é possível. Criei uma tabela de metas para os funcionários e quero calcular quem atingiu a meta e quem está próximo de atingir. Quem é que está com a meta mais alta, né? Quem é que está muito próximo de atingir. Eu posso utilizar o máximo? Sim, também é possível. Então, dentro do universo do Excel, dá para criar fórmula para um monte de coisa. Elas automatizam muito as coisas, deixam as coisas muito mais práticas, muito mais rápidas, tá bom? Agora eu quero saber quem é o aluno com maior nota e também qual é a turma, né? Eu calculei no lugar errado aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui, pronto. Eu quero saber qual é a turma dessa maior nota e quero saber também qual é o nome do aluno, certo? E para isso, a gente vai utilizar uma fórmula chamada PROC-V, que ela vai procurar valores, né? O nome já adianta muita coisa. O PROC de procurar e o V de valores. Então, o próprio nome já ajuda. Então, vamos lá. Igual aí a operação, né? Que é PROC-V. Abro parênteses. Esse é o valor que eu quero que ele procure. Ponto e vírgula. Aí agora vem o intervalo. E o intervalo que eu quero que ele busque é de B4 até R27. Pronto. Esse é o intervalo que eu quero que ele busque. E agora eu preciso dizer para ele qual é a coluna que eu quero que ele retorne. Eu quero que ele retorne, como aqui é a turma, ó, primeira coluna, segunda, terceira coluna. Então eu quero que ele retorne para mim a informação que está na terceira coluna. E aí vamos lá, só para a gente entender melhor como é que funciona a forma. Eu tenho aqui o igual, PROC-V, que é o PROC valores, procure o valor. Aí eu tenho o 4, que é onde está o meu valor da maior nota. Eu tenho o intervalo, que é todo esse espaço que está aqui, ó. Selecionei todo ele. A informação de onde eu quero que ele busque. Aí eu acrescentei aqui o ponto e vírgula 0, tá? True e false. Essa informação, esse 0 aqui, quer dizer que ele vai trazer o valor false. True é quando é um valor aproximado, tá? Ele não precisa trazer exatamente o valor que está lá na célula, dentro daquela célula. Já o 0 quer dizer que ele precisa trazer o valor exato do que está lá. Então eu quero que ele traga o valor exato, tá? Beleza, então dentro da fórmula nós temos essas 4 informações, tá bom? A minha base, que é o lugar de onde ele vai trazer o valor, no meu caso aqui é a maior nota do aluno, o intervalo, que é toda a minha planilha, a coluna que eu quero que ele traga a informação e se eu quero que ele traga exatamente a informação ou se eu quero que ele traga um valor aproximado. Como eu quero exato, eu coloquei um 0 aqui, tá bom? E aí aqui funciona do mesmo jeito, tá? O aluno com a maior nota, como é que eu vou fazer? A fórmula ela é exatamente a mesma, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, igual PROC-V, abro parênteses, a nota continua sendo 10, aí eu coloco aqui um ponto e vírgula, seleciono todos os valores, vamos lá, aqui, selecionei todos os valores, ponto e vírgula, eu quero que ele me traga o nome, então o nome é a segunda coluna, e eu quero que seja o nome exato, não quero nada aproximado, bom? Pronto. E aí ele me trouxe também o nome da pessoa. Com isso eu consigo saber quem foi a maior nota, qual foi a maior nota, consigo saber de que turma saiu aquela melhor nota, consigo também saber quem foi o aluno e agora eu quero saber a quantidade de aprovados. Um detalhe é que isso aqui também vale para essas fórmulas aqui, elas também servem para cá, tá? Então é só refazê-las aqui embaixo. A fórmula, ela basicamente é a mesma. E por ser a mesma, eu vou até fazer assim, ó.
Eu vou selecionar, vou copiar e vou trazer para cá. Detalhe, o que vai mudar, tá? É que ao invés de ser U4, ela vai ser a nota que está aqui, né? Que é a menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o U4 por U10. Pronto. Agora sim. E ok. Vou fazer a mesma coisa com a forma daqui. Vou pegar a forma, vou dar um Ctrl C. Vou colocar a fórmula aqui. A diferença aqui é que eu não quero pegar a terceira coluna, eu quero pegar a segunda. Então eu altero para a segunda. E está aqui, está prontinho. Certo? Tenho agora as duas fórmulas. Ok, vamos lá, vamos agora para conte se. Eu quero contar alguns valores, eu quero que ele conte. Por exemplo, eu quero contar se estiver aprovado. Lembra que eu falei lá do se na média? Pronto, o se ele me dá duas opções, verdadeiro ou falso. Aqui eu também tenho a possibilidade de acrescentar algumas funções e algumas possibilidades usando o conte se. Então, igual conte.se, abro parênteses. Aí agora eu quero fazer o seguinte, ó. Se seleciono o intervalo, ponto e vírgula, aspas, aspas novamente e fecho. Ou seja, se dentro desse intervalo houver algum reprovado, eu quero que ele conte e eu quero que ele me dê a quantidade de pessoas que estão aprovadas. E aí ele já me deu aqui, ó. A fórmula daqui de baixo é a mesma? É a mesma. Exatamente a mesma. Por isso que eu vou pegar. Eu vim aqui. O que muda nela? Que não é aprovado. É reprovado. Pronto. Tem o número de reprovados. Tem o número de aprovados e o número de reprovados. Nossa planilha está começando a ficar muito interessante, mas muito interessante mesmo. Lembrando que tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês podem aplicar para muitas outras coisas, tá, gente? Obrigatoriamente ou necessariamente não vai servir só para isso daqui. Pode servir para várias outras coisas. Aí essa planilha eu vou deixar ela disponível para download para vocês, tá bom? Então vamos lá. Que aí vocês conseguem também avaliar as minhas formas. Só basta clicar em cima e aí você consegue ver a fórmula que eu coloquei ali também, para você conseguir ir corrigindo a sua ou fazendo alguma modificação, até mesmo para você usar para algum outro fim que você tem aí, tá bom? Vamos lá, eu quero agora calcular a quantidade de alunos cadastrados. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um conte valores. Aqui era um conte se, ou seja, havia uma condição. Para o aprovados, ele precisava contar somente os que têm o nome aprovado, se houver algum aprovado, né? E para os reprovados, somente se houver alguém reprovado, tá certo? Aqui, nessa função, a gente vai contar a quantidade de valores que tem dentro de uma fórmula, dentro de uma célula. Melhor, dentro de uma tabela. Aqui, ele vai contar a quantidade de repetições dentro de uma tabela, ou dentro de um ambiente que a gente selecione. E aí, vamos lá. Igual conte.valores, já coloco o plural, né? Seleciono ele e aí eu vou lá em C4, que são os alunos, né? O nome dos alunos, e seleciono até C27. A única coisa que eu vou fazer é mudar C27 para C400. Então imagine que nós temos aí uma quantidade gigantesca de alunos e aí eu preciso que ele calcule todos esses alunos. Poderia ser C e o número que eu quisesse, mas eu vou colocar somente até a célula 400, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente está aqui na 29, né? O que mostra aí na tela. Pronto.
e dentro desse intervalo de até chegar na linha 400, ele achou 24 inscritos, tá? E agora eu quero fazer a quantidade de alunos que tem nota. Basicamente é a mesma coisa, igual conte ponto valores, abre parênteses, seleciono aqui a média final do aluno, vou fechar. Detalhe importante, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, né? 400. Pronto. Quantidade de alunos que também tem notas são 24 alunos. E é importante porque vai que de repente o número que está aqui não bate com o daqui. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou tirar a nota de um desses alunos aqui, ó. Olha só, lá já desceu. Vou tirar a nota de outro aluno aqui. E aí eu já consigo saber o seguinte, ó. Poxa, se eu tenho 24 alunos, eu tenho 22 com nota, então está faltando nota de 2 alunos. Eu já consigo ir lá e verificar o que está acontecendo com essas notas, certo? Então isso é muito importante. Gente, eu vou aproveitar essa tabela aqui e vou fazer algumas formatações. Então, se você não é muito bom com formatações, se você não sabe onde fica cada coisa, cores, estilos, e é isso aí, vai entrar já para a nossa próxima aula. Nessa aula, eu quero realmente deixar vocês por dentro dessa quantidade de informações, dessa quantidade de fórmulas que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Então, até a próxima. Fui!